Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender sobre a ressurreição dos mortos. Você verá um vídeo de uma mulher sendo ressuscitada. Diferente daquilo que lhe foi ensinado, eu vou mostrar para vocês o outro lado da moeda. Tenho certeza que esse vídeo, o valor agregado nele, será impactado por toda a sua vida. Peço encarecidamente para você deixar o seu like. É dessa maneira que você ajuda o canal. Quando você clica naquele like ali, o vídeo ele é alcançado para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, muito importante, tá? Quem não é inscrito, inscreva no canal. No momento agora, o conteúdo premium, as vagas estão encerradas. Mas quem quiser conhecer o meu trabalho, o meu contato pessoal, na descrição desse vídeo tem aqui todos os links para você se informar melhor, tá bom? Pois bem, senhores, este é um vídeo peculiar, pois uma mulher, ela volta à vida e eu vou mostrar para vocês. Porém, se você já assistiu alguma vez na vida algum filme sobre Jesus Cristo, algum filme bíblico, você vai ver que Lázaro, ele morre e já fazia quase 4 dias que ele estava morto, já estava fedendo. E Jesus Cristo chega perto da sua tumba e fala assim: Lázaro, erga-te e vem até aqui. E aí Lázaro vai lá e ergue e vai até Jesus. As pessoas ficam chocadas, pois Jesus Cristo foi capaz de reviver os mortos. Pois bem, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Reviver os mortos não é um grande sinal de prodígio. Eu preciso que você coloque isso na cabeça. Por quê? No Apocalipse, no livro de Revelações, eu vou rodar o vídeo, tá? É dito que a besta, ela vai ser machucada, ela vai ter um machucado na cabeça e a besta estará morta. E depois a besta vai ressuscitar e as pessoas verão a besta ressuscitando e elas adorarão a besta. Então, ressuscitação não é um sinal de grande prodígio como todo mundo pensa. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, olha só que coisa interessante para a gente rodar o vídeo. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, na antiga Babilônia, também foi na cidade de Jericó, mas foi mais em Babilônia. Acho que Jericó foi a cidade mais antiga do mundo, se não me falha a memória. Mas na antiga Babilônia existia os rituais de ressurreição aos mortos. Filmes como Frankenstein, o novo filme de Frankenstein retrata bem disso. X-Men Apocalipse mostra muito bem isso. E a Múmia. E como é que é a ressurreição dos mortos? Será que existe essa famosa reencarnação? Sim. Não da maneira que você pensa, mas existe. E como que isso funciona? Como é que isso funciona? Eu vou te falar dos rituais babilônicos, tá? Aos quais eu conheço. Babilônia foi o maior império que já existiu na humanidade. O maior império. Uma grande cidade. Uma civilização altamente evoluída. Em âmbito tecnológico, com abertura de portais. Para vocês terem ideia, nós como seres humanos nós não conseguimos abrir portais. A Babilônia já fazia isso. E na Babilônia antiga, lembra, era uma civilização completamente pagã e adoradora de deuses. Na Babilônia antiga existia uma região que se realizava rituais de necromancia. O que é necromancia? É feitiços, magia e voodoo que são correlacionados aos mortos. Todo tipo de magia que é feita aos mortos, direcionada aos mortos, é chamado de necromancia. Então, na Babilônia, existiam os lugares de ritual de necromancia. Quando uma pessoa morria na Babilônia, eles não sepultavam a pessoa. A questão de sepultar a pessoa veio depois. Eles não sepultavam a pessoa. Então, o que eles faziam, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Quando uma pessoa morria,
E se essa pessoa não fosse esmagada nem nada, a pessoa morreu por algum problema qualquer, o que eles faziam? Rapidamente, no tempo mais rápido possível, eles pegavam o corpo daquela pessoa e levavam aquela pessoa para uma região subterrânea que ficava na Babilônia. Ali realizavam rituais, ok? Eu não vou nem poder falar o nome do livro aqui, porque eu tenho certeza que muita gente é curioso. E através dos rituais, eles eram capazes de reviver os mortos. Agora, como que era feito o ritual na Babilônia? Será que aquele que voltava à vida era a mesma pessoa? Ou será que era uma pessoa diferente? Eu já expliquei aqui que existem tantos espíritos e demônios nesse planeta Terra que eles ficam observando a sua vida. Eles conhecem os seus segredos, sabem como você fala, como você age. Eles conhecem muito de você, estão próximos de você. Então, quando ocorre a ressurreição, muitas vezes aquilo que volta pode não ser mais a mesma pessoa, apesar que a pessoa conhece os seus segredinhos, a pessoa sabe mais ou menos como você fala, porém, né, os falam que parece não ser mais a mesma pessoa. Aqui mostram esse vídeo mostra exatamente como que seria um ritual de necromancia na antiga Babilônia. Só que aqui você não tem o sacerdote para poder realizar o ritual. Provavelmente um ritual feito, né, à distância. E como é que é feito isso? O sacerdote, eu não vou falar sobre isso, mas o sacerdote ele praticamente realiza um ritual e nesse ritual alguma coisa entra no corpo. E aí passa a ter um espírito dentro daquele corpo, tá? Então na Babilônia já se realizavam esse ritual. Era comum realizar esse ritual. Tanto que eles nem pensavam na primeira morte, eles pensavam na segunda. Só que na verdade, aquilo que voltava não era mais a mesma pessoa, pelo menos não parecia, né? Então aqui, ó, aqui mostra um exemplo, ó. Aqui são espíritos que puxam a coberta, ok? E aí, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? A pessoa tá mais ou menos parada e ela volta à vida. Primeiro momento, tá? Lembrando vocês, eu vou deixar isso bem claro aqui. Eu não estou afirmando que esse vídeo seja real, tá? Hoje em dia, nós temos tecnologia o suficiente para criar qualquer coisa. A inteligência hoje artificial cria qualquer coisa. Então, eu estou dando um exemplo, tá? Se esse vídeo é real ou não, francamente, eu não faço a ideia. Mas a ressurreição dos mortos, os rituais de necromancia são reais. E é muito bom, eu acho muito bom, você aprender isso agora. Porque depois, quando você vê pessoas sendo ressuscitadas, a primeira coisa que você vai pensar é que aquela pessoa que foi ressuscitada é abençoada. E a segunda coisa que você vai pensar é que quem fez a ressurreição é de Deus. Pô, esse ser que ressuscitou, nossa, esse cara é incrível, ele é de Deus, será? Já tô te ensinando antes, tá? Tô te ensinando antes aqui. Olha só, independente de ser real ou não, tá? Só para tu ter mais ou menos uma ideia. A pessoa, ela vai lá e ressuscita. O que acaba acontecendo é o seguinte, ó. Tá vendo que a pessoa tá se contorcendo? Por que a pessoa tá se contorcendo? Porque o espírito de um demônio não foi feito para herdar o corpo humano. A fisionomia de um demônio, porque o demônio, na verdade, o que é demônio? Anjo caído, tá? A fisionomia de um anjo caído, ela é diferente de um ser humano, ela é diferente. Então, é como se você tentasse colocar um quadrado numa bola. Tá? Então a coisa fica estranha. E aí você vê o corpo se contorcendo. Esse é o primeiro relato, primeiro registro de que não tem um espírito humano aqui. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele não girou a cabeça ao contrário, ele não ficou no formato de pomba, parará, pururu, coelhinho da Páscoa gira. Ele não ficou fazendo rituais e nenhuma maluquice. Quando Lázaro voltou à vida, ele voltou normal.
Então existe uma diferença. Agora, tenta colocar uma coisa que não era para aquele corpo. Tenta colocar. E aí você vê nitidamente isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Nitidamente isso aqui. E aí, olha só, você vê, né, aquilo ali tentando se mexer, ó. Alguns objetos se movem, né? O que tá ali não é mais humano, tá? Não é mais humano. E aí, olha que coisa interessante, só para vocês poderem entender, tá? Perceba que a fisionomia não é mais a mesma. Existe, eu só vou falar isso aqui uma vez, tá? Só uma vez. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar, mas eu preciso falar. O exército americano já trabalhou com necromancia, cara. Já trabalhou com necromancia. Existe um documentário, um seriado chamado Arquivo X. Arquivo X foi um seriado de longa metragem, mais de 10 temporadas. E assim, quando a gente fala temporada, não são só 6 episódios, né? Mas é gigante. Onde eles estavam mostrando coisas paranormais no Arquivo X. E aí, o Arquivo X ele é realizado com dois oficiais da CIA, né, que trabalham em investigação paranormal. É um homem e uma mulher, né? E aí o que acontece? Eles estão fazendo as suas investigações e o cara, ele começa a perceber uma coisa, né? Tem lá um piloto de avião do exército americano. O cara é piloto de testes, piloto de avião. E ele visita a esposa do cara. Quando ele visita a esposa do cara, ele começa a conversar com a esposa. A esposa fala assim: olha, o meu marido, ele morreu. Aí o cara fala: pô, peraí, mas seu marido morreu? Não, seu marido não morreu. Ele tá aí, ele é piloto de avião. Não. O cara que vocês trouxeram, que mora comigo, eu não durmo na mesma cama. Não é o meu marido. Não é o meu marido. Esse aí não é o meu marido. Eu conheço o meu marido. Eu sei quem é o meu marido. Mas esse cara, ele pode ter sofrido um tipo de surto. Ele pode ter um trauma que alterou a realidade. Né? Mas ele não lembra das coisas que você fez? Sim, ele lembra daquilo que a gente falou. Ele lembra das viagens que a gente fez. Ele sabe de tudo que nós já vivemos. Mas eu tenho certeza que esse não é o meu marido. E aí esse cara investiga, ele fica encucado com isso. E aí ele tá fazendo a entrevista com a mulher, de repente chega um oficial americano do exército e já bota o cara pra fora da casa. Fala assim, ó, você não pode fazer entrevista aqui. Aí o cara tenta voltar no dia seguinte pra conversar com a mulher e a mulher fala assim, eu não quero mais conversar com você, eu não posso mais conversar com você. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Eles impedem a entrevista com a mulher. E quantos relatos que não existem hoje de militares que parecem não ser mais a mesma pessoa? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Rússia. Olha só, isso aqui aconteceu na Rússia, tá? Aconteceu na Rússia. O Putin, ele foi casado com uma mulher por mais de 10 anos. Só casamento, fora o namoro, tá? O Putin foi casado com uma mulher por mais de 10 anos. Aconteceu alguma coisa que o Putin teve que ficar afastado da esposa dele por quase um ano. Quase um ano, ficou afastado da esposa. Quando o Putin voltou para casa, tipo assim, o reencontro com a esposa ela não imaginava, ela não conseguia entender quem era aquele cara. Porque ele sabia dos detalhes da vida, do que foi falado, mas não era o cara. E aí, você vê o relato, isso aí é um registro, assim, são filmagens raras. Um registro falando que a esposa do Putin, depois desse período que ele meio que desapareceu, ela nunca mais dormiu na mesma cama que ele. Nunca mais. E aí, o que acontece é que passou um tempo, ela pediu o divórcio. A primeira esposa do Putin, eu não sei como é que ele tá hoje. Ela foi lá e pediu o divórcio. E aí a entrevista que fazem com ela, né, pelo menos o que fazia, não sei como é que tá hoje, né? Se ainda existe essa entrevista. Ela falando nitidamente.
esse não é o meu marido. Esse não é o meu marido, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas esse cara aí, ele não é o meu marido. Não é. E aí, praticamente pediu. Eu não posso falar muita coisa do Brasil, tá? Eu não posso falar muita coisa no Brasil. Mas existe uma teoria. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas existe uma teoria do que o atual presidente do Brasil já tenha batido as botas e tem alguma coisa no corpo dele. Existe uma teoria. Se é real ou não, eu francamente não faço ideia. Tá? Não faço ideia, né? Tem certas coisas que eu prefiro não botar o meu dedo aí. Tá? Prefiro não botar o meu dedo. No caso do Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, você vê uma entrevista que ele fazia há mais ou menos 12, 13 anos atrás, e você vê uma entrevista atual. Teve um cara que fez um vídeo, eu não sei se esse vídeo está no ar ainda, tá? E aí você vê os gestos do Joe Biden, o cara falando, mexendo os braços, usando uma entonação de voz, falando tal. E aí você vê o Joe Biden de agora, o cara parado falando assim. Aí eles analisam o Joe Biden, a orelha dele, a orelha tá diferente. Aí eles analisam, tipo assim, a expressão facial tá completamente diferente. Você olha assim, você fala, não é possível que seja a mesma pessoa. Você vê assim as entrevistas antigas, o cara gesticulando, falando. O de agora não, ele fala manso, totalmente diferente, a entonação de voz diferente. Aí eles falam que também foi substituído, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Agora, o fato curioso é que o ritual de necromancia ele fazia parte da antiga Babilônia. Então, antigamente, na Babilônia, quando se morria alguém, eles faziam um ritual rapidamente para a pessoa voltar à vida. Agora a pergunta que fica é: será que aquilo que volta à vida é humano? Por que eu falo isso para você? Porque tem um filme chamado Frankenstein. É mais ou menos o novo filme de Frankenstein, tá? Tem um monte de filme antigo dele, mas é mais ou menos o novo. No novo filme de Frankenstein, no final do filme, isso aí não é spoiler não, tá, pessoal? Ele descobre uma fábrica de corpos humanos. No final do filme de Frankenstein, alguém abriu o buraco do inferno. Você vê o inferno, alguém abriu o buraco do inferno para que as almas, os demônios que estão no inferno possam emergir para a superfície. E ao mesmo tempo que o buraco foi aberto, você vê uma parede imensa com um monte de corpo humano. Aí os demônios eles entram no corpo humano e você vê nitidamente o demônio usando aquele corpo. Isso no filme Frankenstein. Só que, claro, né? No filme o cara vai lá e dá cabo nos negócios e tudo, e o bem vence, né? Mas no filme Frankenstein eles mostram a reanimação de corpos, uma porrada. E no filme Frankenstein ainda mostram que eles pegavam corpos humanos e faziam esses experimentos. Aí fica a pergunta: será que esses filmes. De onde que esses filmes tiraram essa ideia? De onde será que esses filmes tiraram essa ideia? Se não dos livros antigos de necromancia. Existem alguns livros. Eu não vou falar. Existe um livro. Eu vou só falar isso aqui, tá? Existe um livro de ressuscitação dos mortos. Não vou dizer o nome do livro. Não vou dizer o nome do livro. Que as pessoas que leem esse livro ficam loucas. Não vou dizer o nome do livro. É mais ou menos o seguinte: foi feito um experimento com mais de 135 pessoas que se propuseram a ler o livro de ressuscitação dos mortos. É tipo São Cipriano, pra vocês terem uma ideia. É daquilo ali pra pior. Daquilo ali pra pior. Aí os caras começaram a ler o livro. As pessoas relatam que a partir do momento, desde o primeiro momento que elas começaram a ler o livro, elas começaram a enxergar entidades. Elas começaram a ter uma percepção do mundo completamente diferente. Completamente diferente. E aí elas falam, tá, que elas começaram a enxergar, ouvir vozes e que aquela realidade para elas se tornou obsoleta. E a grande maioria das pessoas tiveram que ser internadas em hospitais psiquiátricos, tiveram que fazer uso de remédios para ficarem calmas, porque leram apenas um livro.
Agora, o que tem nesse livro, meu irmão, francamente eu não faço ideia. E aí você vê nitidamente o seguinte, ó. Nitidamente o seguinte. Você vê que aquilo que voltou não é mais a mesma pessoa, né? Olha o corpo, né? Olha lá. Não é mais. Inclusive com aquela questão das mãos para trás, né? Isso aí é bem característico de demônio, né? As mãozinhas para trás, você tá de joelhos com cabeça no chão e mãozinha para trás é coisinha de demônio, tá? Bom, é aquilo que eu falo. Real ou não, eu francamente, eu preciso ser honesto aqui com vocês. Não sei se esse vídeo aqui é real. Existe uma grande probabilidade desse vídeo aqui ser trecho de algum filme, de algum seriado, ou simplesmente algum vídeo. Alguém decidiu fazer um vídeo desse para a internet. Francamente, eu não sei. Francamente, eu não sei. Mas uma coisa eu digo para vocês: independente desse vídeo ser real ou não, o fato da necromancia é real, cara. Os necromantes são reais. E é algo bizarro, bizarro, porque aquilo que volta não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Dizem que o Emmanuel Macron também já bateu as botas e aquilo que tá naquele corpo não é mais a mesma pessoa. Cara, tem tanto governante nesse mundo que faz tanto mal. Pensa comigo. Os caras estão no poder, no topo do poder, só fazem o mal. Esse pessoal, eles só fazem leis pro mal. Eles não fazem uma coisa boa pro povo. Todas as leis, tudo que esses caras fazem no governo é contra a humanidade, contra o seu próprio povo. Não tem uma coisa sequer que esses caras fazem, não tem uma coisa sequer que é uma coisa do bem. Os caras só fazem contra o povo. Eles sabem que vai quebrar o país, sabem que vai destruir as pessoas, eles fazem. Sabe que vai ter pessoas em extrema miséria, que vai ser eles fazem, e fazem sem dó, sem receio. E às vezes eu fico pensando, cara, um ser humano não conseguiria fazer isso. O ser humano, ele tem limite pra maldade. O ser humano tem limite. Pode pegar o bigodudo lá, pra pegar quem você quiser, tem limite pra maldade. Mas esses caras não têm limite, eles não estão nem aí pra nada. Se precisar destruir o país inteiro, mandar todo mundo pro brejo, esses caras mandam. A pergunta que fica é, será que esses caras são humanos? Será? Bom, sei lá. Então tem esse registro, essa história do Joe Biden e tem essa história do Macron. Francamente, eu não faço a menor ideia se é real. Agora, os filmes Frankenstein, X-Men Apocalipse mostra nitidamente isso. Os caras estão na tumba do Egito, onde tem uma câmara de ressurreição dos mortos. E no filme do X-Men é basicamente isso. Eles vão lá e ressuscitam um faraó antigo, cara. Só que aquele faraó que ressuscitou não é humano. Você vê nitidamente que não é humano, meu irmão. É uma entidade que se apossou daquele corpo. E aí fica aquela história de necromancia, né? Não se é à toa que você não encontra esses livros em lugar nenhum, porque é tudo bem protegido. Por quê? Meu, se as pessoas lessem esse livro, elas já surtam. Imagina se elas soubessem a verdade, né? Agora, evidentemente, não se trata-se de uma especulação. Eu acredito que é real. Eu acredito. E eu realmente, desde a história da Babilônia Antiga, da ressurreição dos mortos, necromancia, eu acredito, cara. Eu acredito muito que realmente é real. A coisa é bizarra, tá? Eu cheguei a conhecer um cara, um médico. Eu não vou dizer o nome dele, tá? Eu vou deixar ele. Vou deixar esses nomes pra depois. Não, nem vou falar, tá? É o seguinte. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu conheci um cara que ele era fissurado em OVNIs. Fissurado em OVNIs. Disco voador, alienígena. E esse cara, ele tinha até uns telescópios antigos para poder investigar os alienígenas. Ele, quando tinha tempo livre, ele pegava o carro dele e viajava para algumas regiões, Varginha, uma porrada de região em Minas Gerais, que, assim, Minas Gerais é campeão de avistamento de OVNIs, né? Ele viajava uma porrada de lugar para poder investigar os OVNIs, né? Era o hobby do cara, E esse cara, eu conheci esse cara na época dentro de um hospital. Eu tava passando mal.
Conheci esse cara, eu achei esse cara bem malucão assim, sabe? Cara bem maluco mesmo, tal, doidão assim. E aí, eu não sei onde surgiu a ideia, eu falei com o cara, né, ele falou comigo do mundo espiritual, tipo, eu achei meio estranho assim. Aí eu trocando ideia com o cara, bah, vem, não sei o quê. O cara falou muito de reencarnação, acho que ele era até espírita. E aí chegou até a conversa dos OVNIs. Depois eu marquei com esse cara, conheci esse cara. Ele chegou na época eu morava num apartamento, esse cara me visitou no apartamento e tal. Cara assim, cara bem legal, sabe? Nada contra o cara, cada um com sua crença, eu não tenho que me envolver na vida dos outros. Mas eu lembro nitidamente, o dia que ele foi lá em casa, ele tava me contando uma história muito bizarra, muito bizarra. Ele tava me falando que ele conheceu umas mulheres, né, nessas viagens que ele faz de OVNIs. Ele chegou num lugar. Olha pra você ver que as coisas. Ele chegou num lugar pra fazer a observação de OVNIs, levou o telescópio, levou tudo pra poder filmar os OVNIs. E ao invés de ter OVNIs, tinha umas mulheres de roupa branca, tipo uma saia, tudo branco, umas mulheres com os cabelão. E ele ficou intrigado, no meio do deserto, desculpa, da montanha, assim, ó, em Minas Gerais, lugar remoto, onde ninguém, sabe, ninguém vai. Apareceu umas mulheres fazendo dançando e não sei o que. Ele achou estranho, né? Aí o cara tá lá observando os OVNIs, não sei o que. O cara usava até boné de OVNI. Aí a mulher chegou pro cara e começou a conversar com ele. O cara falando que tava ali por causa de OVNIs, né? Observando. Aí eu não sei o que aconteceu, que esse cara fez amizade com essas mulheres, cara. Eu teria corrido. Se eu tivesse visto isso aí, eu já tava correndo. Eu já tava longe já, meu irmão. Eu posso ser gordo, mas eu aprendi a rolar. Eu rolo, eu viro no formato de bola e vou embora, meu irmão. Brincadeiras à parte. Mas assim, o cara fez amizade com as mulheres, elas chamaram ele pra ir na casa das mulheres lá, não sei o quê. E ele foi. Ele não foi só uma vez, não, foi umas 8 vezes. Aí foi pra poder conversar, aprender, não sei o quê. O cara adorava essas coisas. Adorava, adorava, adorava. Dizia ele que na vida passada ele foi um samurai, né? Por isso que ele adorava katana, não sei o que, ele foi um samurai. E aí, cara, eu lembro até hoje dele falando disso, que ele foi conversando com as mulheres. Chegou um certo momento que as mulheres convidaram ele para um ritual. Pá, aí ele falou, vou lá, né? E ele foi nesse ritual. Nesse ritual tinha esse livro de necromancia, de ressurreição dos mortos. Nesse ritual tinha um livro de necromancia. E assim, graças a Deus ele não foi muito a fundo, né? Mas elas estavam falando de ressurreição dos mortos. Ele achou que era algo tribal, não sei o quê. Das mulheres falando de ressurreição dos mortos. E aí, meu irmão, tinha uma planta que estava morta na mesa. E aí, de repente, elas começaram a falar um encanto, não sei. Ele não sabe bem explicar essa parte, que ele começou a ficar desesperado. Elas começaram a falar umas coisas estranhas. E a planta que estava morta voltou a viver. E aí começaram a atribuir essas mulheres como sacerdotisa da vida e da morte. É um trem muito druida, né? New Age. E aí elas falaram de ressurreição dos mortos. Ele, depois desse ritual, ele perdeu o contato com essas mulheres, quis ir embora. Mas ele fala o seguinte, cara, se eu tivesse continuado mais umas 2, 3 sessões, tenho certeza que ia ter um corpo em cima daquela mesa ali, as mulheres iam ressuscitar aquele corpo. Tenho certeza. Só que o cara sentiu, o cara nem cristão mas ele sentiu uma presença tão maligna. Sabe aquela presença gelada, aquela coisa, você fala assim, isso aqui não tá certo, tem alguma coisa errada, que ele pulou fora. Ele sentiu essa presença. Tem um fato curioso, né? Um fato curioso. E aí ele pulou fora desse negócio. Da última vez que eu conversei com o cara, ele já tava nessa história de OVNIs, mas já tinha baixado a bola há mais tempo, já não tava tão fissurado assim, né? Mas eu achei curioso, cara. Porque, tipo assim, o cara foi observar OVNIs numa cidade em Minas Gerais e deu de cara com umas mulheres dessa. É o que eu falo pra você. Meu, vocês não fazem ideia das coisas que existem. Vocês não fazem ideia, né? Se a gente pudesse observar o paranormal, é muita coisa. As pessoas, elas não enxergam, elas não creem, mas se elas saíssem do comodismo, começassem a investigar, a coisa é surreal. A coisa é surreal. Então, assim, moral da história. Existe a ressurreição dos mortos? Existe. Jesus Cristo, ele é capaz de ressuscitar? É.
Só que, no meu entender, Jesus é o único capaz de ressuscitar os mortos. Os apóstolos que foram ungidos por Jesus, né, aqueles 12 apóstolos, são capazes de ressuscitar. Agora, para mim, é só Jesus e os apóstolos. Qualquer coisa que saia desses 12, esses 13, acabou. É magia negra, cara. Qualquer coisa que saia, qualquer coisa que pulou fora disso aí, já não vale a pena. Já não vale a pena. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, meu irmão. Se é real a ressurreição dos mortos pela necromancia ou não, francamente que eu não sei. Mas que uma galera pratica isso sim na calada, na surdina, pratica, cara. Pratica. E o último estágio, assim, de magia negra, o último estágio é a necromancia. É a necromancia. Os caras podem estudar voodoo, os caras podem estudar feitiço, macumbo, os caras que quiser. O último nível, assim, da magia negra, o topo, assim, ó. Esse aqui é o nível mais profundo dentro da magia negra. É a necromancia, cara. É a necromancia. E eu vou dizer uma coisa pra você, meu irmão. Se um dia eu estiver no meio do mato e eu ver umas mulheres de branco, meu irmão, quem é aquele Bolt que corre pra caralho? Meu irmão, eu vou virar o Sonic. Sem brincadeira. O Sonic obeso, mas eu vou fugir, meu irmão. Assim, em 4 segundos eu acho que eu corro 1 quilômetro, cara. Corro 1 quilômetro. Eu corro até com as mãos, se for preciso, meu irmão. Eu que não fico perto de uns trem desses, cara. Não fico mesmo, meu irmão. Não fico mesmo. E vou dizer uma coisa pra você, né? Não é porque eu sou cagão, não. Porque eu sou cagão sim, porra. Fantasma, demônio. Se eu ver, eu saio correndo, porra. Pensa comigo. Você vai ver aqueles filmes. Cara, você já reparou? Só pra gente finalizar. Você já reparou como que esses filmes são besta demais? Meu, esses filmes de Hollywood, eles são imbecil demais, cara. Os caras estão lá, aí de repente o cara tem uma oficina mecânica. Aí o cara apaga a luz, aí a serra começa a ligar. A serra começa. Zzz, aí o cara vai lá, acende a luz, olha pros lugares pra ver se encontra alguém e vai lá e desliga a serra. Aí quando o cara liga, apaga a luz, a serra zzz, liga de novo. Aí o cara fica observando. Aí o cara chega com a cara perto da serra, aí de repente a serra liga e alguém empurra a cara do cara, o cara morre. Meu irmão, se eu tô na oficina, já tá tudo desligado, eu apago a luz, uma lâmpada sequer acende, caguei pra essa merda, campeão. Eu tranco a porta, faço o sinal da cruz, tchau, que se exploda. Vá brincar de serralheiro com fantasma. Eu tô fora, meu irmão. Eu ouvi um negócio, eu tô fora. Pode trabalhar, pode usar, eu tô fora. Quando eu ver, piscou a luz, escutou. Pra quê, cara? Pra quê? É só em filme mesmo. É só em filme mesmo, cara. A vida é real, meu. Você acabou de mexer num lugar, tá tudo só tem você ali. Você escuta o barulho de copo caindo, caguei pra essa porra, meu irmão. Você sai fora, meu. Eu que não vou. Você pode ir, pode chamar. Eu que não vou, cara. Assim, é só em filme mesmo, cara. É só em filme mesmo. Quem é o cara que vai, pô, tu tem um sótão na sua casa, cheio de ferramenta, de repente você escuta um barulho de passo no sótão. Ah, vou lá investigar. Sai fora, cara. Eu não vou num lugar desse, cara. Você tá louco, meu irmão. Você tem que ser muito louco mesmo. Você tá doido. Eu já assisti esses filmes tudo já. Eu já sei muito bem o final dessa história. Eu que não vou participar disso aí. Mas brincadeiras à parte, pessoal, hoje eu trouxe esse vídeo pra vocês, é mais pra vocês entenderem, né, que essa ressurreição dos mortos, ela existe no mundo espiritual, ela existe nas trevas, e se um dia você vê isso na televisão, se um dia, sei lá, daqui a 50 anos isso acontecer, bom, você já viu o vídeo do gordito lá, você já sabe que isso aí pode acontecer nas trevas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.